Bom dia! Hoje é dia 22/10/2020. Glória ao Senhor. Não é bom dia, boa tarde. Já são 12h56 horas. Agora vamos orar um bocadinho a língua. Shikarabarabara, shafanabada, ribarabada, shakanipa, epa, pipi, poro, poro. Aleluia. Vamos ler aqui no Hinário Evangélico o número 87. Amém. Faz de mim, Senhor Jesus, um santuário puro e santo, verdadeiro, com um coração cheio de gratidão, santuário eu serei. E o outro? Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Aleluia, glória ao Senhor. O outro. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está porque Jesus me valerá. Aleluia. E o outro. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo o mundo. Grande é o Senhor, em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Amém. Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos. Pois só tu és o Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Amém. Glória a Deus. Vamos ler em São João, capítulo 5, verso 47. Mas se não credes nos seus escritos, os escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Vamos ler o 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Primeiro livro de Gênesis, logo em Gênesis 3,15, fala do Senhor Jesus. E depois, mais um bocadinho abaixo, fala das vestes. Eles tinham-se vestido com folhas de figueiras e o Senhor deu-lhes umas túnicas de pele de animais. Glória ao Senhor. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Agora, João 6, começando no 1. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos.
Estou-me a lembrar de Atos 10:38, que o Senhor veio fazer bem a todos e a libertar os oprimidos do diabo. Glória ao Senhor. Verso 3. Jesus subiu ao monte e, assentando-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? O Filipe também estava se calhar a ver o problema, tanta gente, como é que iam comer? Vou ler outra vez o 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão, quer dizer, se Jesus fosse um simples homem, como eles pensavam, não ia ter solução para isso, e nem reparava que tanta gente, não, eu fossem comer onde quisessem, né? Mas Jesus não é assim. Jesus é amor. Amor vivo, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus estava ali sentado com os seus discípulos e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo, o Senhor não precisava de levantar os olhos, ele já sabia. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6. Mas dizia isto para experimentar o Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Faz-nos lembrar, no caso daquela festa em que Maria tinha ido, e Jesus também tinha ido com os discípulos, e Maria disse: olha que eles não têm vinho. E Jesus diz isto para experimentar. Então Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O Senhor tinha uma hora para fazer tudo, que o Pai é que lhe dava orientação. Podemos dizer: Pai Celestial, dá-me a tua orientação, como davas a Jesus, teu filho amado. Verso 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Não vão morrer de fome, não é? Porque é pouco. Então, segundo a opinião do Filipe, ele disse que isto, para eles comerem um bocadinho, muito pouco cada um, era um dinheirão. O verso 8. E um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: olha, mestre, há aqui um rapaz que tem 5 pães. Não era uma solução, mas era muito pouco. O rapaz tem 5 pães de cevada e ainda tem 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Ou seja, a solução que eles apresentavam era uma solução humana, mas Jesus tinha uma solução melhor, como ele tem agora, para cada um dos problemas da sua igreja, das pessoas que formam a sua igreja. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E desse Jesus, Jesus tinha uma solução melhor.
mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, devia ser primavera, não? E assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Não era brincadeira, uma multidão de 5.000 pessoas, e ainda tinha as mulheres e as crianças, né? E Jesus tomou os pães, recebeu aquilo, achou uma solução boa. Havendo, dá-me revelação, bem. Havendo dado graças, Pai Celestial, penso que o Senhor Jesus disse: Pai, dou-te graças por estes 5 pães. A ti nada é impossível, tu vais multiplicá-los e vai dar para todas estas pessoas que estão aqui. Com mulheres e tudo, seria alguma crianças, seria algumas 15.000 pessoas, né? Jesus tomou, o versículo 11, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E para os discípulos, se calhar dava, né? 5 pães, comiam um bocadinho cada um, faziam a Santa Ceia, como o Senhor disse. O pão simboliza o seu corpo e o vinho o seu sangue. Igualmente também dos peixes, quando eles queriam. Quer dizer, ali começou logo o milagre. Eles comeram, né? Assentaram, revela o Espírito Santo. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. Podemos dizer, ó Pai, obrigado. Porque isto foi um grande milagre. 5 pães para 12 pessoas, que eram os discípulos, né? E para pães também, e o peixe. Eles comeram, ficaram saciados já. Isto é como numa empresa. Se a empresa não dá para pagar aos empregados e para o patrão, não vale a pena ter uma empresa, né? Verso 12. E quando estavam saciados, os 12 já não queriam comer mais. E viram logo que ali havia um grande milagre, não é? E disse aos seus discípulos: já que vocês comeram e estão satisfeitos, então vamos fazer outra coisa. Recolham os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Amém. Glória ao Senhor. Parece que eu aqui notou uma coisa que me passou. Recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços, 5 pães, dos 5 pães de cevada, já ficaram com 12 alcofas. O rapazinho semeou 5 pães e agora já tinha 12 alcofas de pão, de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Bem, depois aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Então, acho que eu não tinha visto isto aqui bem. Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, ao que estavam assentados, não tinha lido esta parte. Os discípulos distribuíram pelas pessoas que estavam sentados em grupos. Parece que há uma passagem, diz que eram grupos de 50. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas. Agora 14. Vendo, depois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ele é o Cristo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se. Os homens pensavam que Jesus vinha logo como rei, como ele há de vir, né? Ele sobe para o monte, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram
para o mar. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Então nós vemos em cima que, depois disto, verso 6.1, depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, o mar de Tiberíades. Mas agora Jesus entrou no barco e atravessou o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Então, aqui eles estavam no mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e agora aqui diz que no verso 17, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Os discípulos, quando veio a tarde, os discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram, tiveram medo. Verso 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles de bom momento o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, que foi onde Jesus estava inicialmente. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças, e que fez o milagre, não é? 21. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum. Souberam que Jesus tinha ido para Cafarnaum. E achando Jesus no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Podia dizer: mas onde é que tu andas, Jesus? Verso 26. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e dos saciaste. 27. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, estudem a palavra de Deus e creiam em Deus, convertam-se. Como eu disse, Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Então o verso 27, trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus, o selou. Nós também estamos selados com o Espírito Santo, glória ao Senhor. O Espírito Santo veio sobre Jesus quando ele foi, depois de ser batizado por João, no Rio Jordão. 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Verso 29. Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, que era ele, Jesus. Verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que é que tu operas? Que operas tu? 31.
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu. Era apenas um símbolo do pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, Jesus é o nosso alimento. Verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Podemos dizer a Deus, Pai, obrigado. Mandaste o teu filho amado, que ele é o pão da vida. E eu fui a ele, eu recebi, disse Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E a partir daí tu começaste a abençoar-me, fui ganhar 4 vezes mais, anteriormente tinha estado 4 meses sem trabalhar, e no domingo eu disse a Jesus, eu te recebo, e na segunda-feira já tinha emprego. Então o 35, outra vez, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Podemos dizer a Deus, Pai, obrigado, que nós não teremos fome e nos enchemos com o teu Espírito, com a tua palavra. E depois diz, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, vamos terminar aqui e vamos lembrar que peço-vos que lá naquele desenho assim com a mãozinha, com o dedo para cima, quer dizer que gostam, cliquem aí e cliquem no sininho, no desenho com o sininho e inscrevam-se e que seja para a glória de Deus. Então vamos fazer uma pequena oração em línguas e depois vamos quase terminando. Vamos ler aqui no Inário Evangélico o 79. Eu celebrarei cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro, com ele já triunfei. Eu louvo e adoro, com Jesus já triunfei. E o outro. Eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho. Exaltarei teu amor, atrai-me a ti, e andemos unidos. Eu me alegrarei, exultarei em ti. E o outro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. E o outro. Eu só quero te louvar. Quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim. E o teu nome santo exaltarei. O outro. Eu sou o Deus, isto é Deus falando, não é? Eu sou o Deus que te cura. Sou o Senhor que te sara. Sou a palavra que restaura o teu ser. Sou o Senhor que te sara. Tu és o Deus que me... É a pessoa a dizer. Tu és o Deus que me cura. És o Senhor que sara. Obrigado, Pai. És a palavra que restaura o meu ser. Eu sou o... aliás, eu digo, és o Senhor que sara. E o outro. Eu te amo com o amor do Senhor. Isto é dizer uns aos outros. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor.
Posso ver em ti a glória do meu Rei. Eu te amo com o amor do Senhor. Nós olhamos para o céu, vemos as nuvens, do céu cai a chuva, o sol nos ilumina e alguns têm a ousadia de dizer que isto foi tudo por evolução biológica, mas são falsos cientistas. Agora vamos ler o outro. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a paz. Eu tenho o amor. Eu tenho o gozo. Aleluia. Então, vamos terminando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e comigo também. Obrigado, Pai Celestial. Tu és mais e maior do que nós podemos pensar. Revela-nos, Pai, a tua pessoa gloriosa. Amém. No nome do Senhor Jesus. Tchau, amigos e irmãos. Até outro dia.